Você sabe o significado do poço na vida de José? Se não, fica até o final. Me siga, curte, comente, compartilhe. Assim você vai estar ajudando meu ministério e ajudando a alcançar mais vida. Hoje nós vamos aprender o que significou o poço na vida de José. A Bíblia nos conta, ali em Gênesis 37, a partir do verso 12, sobre quando José ele foi vendido, pelos seus irmãos. O pai de José mandou ele ir até os irmãos dele para levar comida, alimento, mas no meio do caminho ele acabou se perdendo, E quando ele achou os irmãos dele falou: olha, lá vem o sonhador, O ódio estava no coração deles. Eles estavam sendo usados pelo inimigo. Eles foram atingidos por setas malignas. E muitas das vezes acontece isso conosco. Muitas das vezes o inimigo vai usar pessoas. Mas não é a pessoa. É o inimigo que usa. Elas são apenas instrumento do maligno. Por isso que nós temos que escolher qual lado nós queremos andar. Se nós queremos andar caminhando com Deus ou ouvir a voz do maligno. Ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz do mal. Ali naquele momento, eles decidiram ouvir a voz do mal, decidiram deixar o ódio e a inveja entrar no coração deles. Aí eles estavam conversando ali entre si, falando que para matá-lo e jogar no poço. Só que na hora, o Rúben viu aquela situação e falou: não, gente, não vamos fazer isso. Vamos apenas jogar, no fundo do poço, Não vamos matá-lo. Pra gente pode parecer algo natural, mas o que aconteceu ali foi espiritual. O que Deus está nos dizendo? Que ninguém toca no escolhido dele, ninguém. O mal ele não pode tocar nos escolhidos de Deus. O mal ele acha que pode anular, cancelar os planos que ele tem em nossas vidas, mas ele não pode, ele não consegue, porque nós somos filho dele. Aí você deve estar pensando, por que os irmãos dele fez isso? Porque o mal, ele consegue ver a movimentação no mundo espiritual. Ele viu a movimentação, viu que Deus iria usar José para uma grande obra. Porque até pelo sonho, como José contou, o mal ouviu aquele sonho. E viu que ele ia ser um libertador, que ele ia trazer um livramento. E o plano de Satanás era acabar com a geração de Israel, Então, por isso que ele estava usando os irmãos de José, colocou ódio, inveja, para cancelar os planos de Deus, mas ninguém cancela os planos de Deus, porque era necessário que José passasse por tudo que passou, trazer o livramento para muitos e para o povo de Israel, por causa que era ali daquela descendência que viria, o Filho de Deus. Então vocês percebem que ninguém pode anular e cancelar os planos e os sonhos de Deus nas nossas vidas? Por que você está preocupado com quem está com inveja de você, com quem está te odiando, com quem está falando de você? Não se preocupa. Coloca tudo na mão de Deus, Porque quem é a nossa justiça é Deus. Não coloca a tua mão para fazer justiça. José ele não fez isso. José ele não fez justiça com a própria mão. Não fez. Ele apenas confiou. Como eu disse na outra série, que ele tinha um coração puro, Ele andava em santidade. Então ele confiou nos planos de Deus para a vida dele. Então, tudo aquilo que estava acontecendo era uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela aconteceu lá no passado, lá com Adão e Eva. Aconteceu ali com José, acontece conosco nos dias de hoje. E nós precisamos saber qual voz nós vamos ouvir. Os irmãos deles, ouviu a voz do mal. E hoje Deus ele está nos convidando a ouvir a voz dele, a ouvir os sonhos dele. José ouviu os sonhos que Deus tinha para a vida dele. Mas isso não anula, os ataques espirituais. Então isso também é positivo. Quando a árvore que dá fruto, ela é apedrejada. E a árvore que não dá fruto, ela não é apedrejada. Entende? E dando seguimento à história, quando jogaram ele no poço, o que representa no mundo espiritual? O Espírito Santo estava me falando
que representa que Deus estava gerando raízes em José, no mundo espiritual. Assim acontece com uma árvore, não é mesmo? Quando é plantado uma semente, primeiro nasce as raízes. Primeiro ela cria força para baixo, para ela crescer para cima. Assim acontece conosco. Deus, ele primeiro vai gerar raízes na gente, em nós. Vai primeiro tratar conosco as nossas feridas. Vai tirar ali tudo aquilo que atrapalha, todo impedimento. Se o mal ele pensa que anula e cancela os sonhos de Deus nas nossas vidas, ele não cancela. Na verdade, eles foram instrumentos. Quando o mal pensa que vai cancelar, na verdade, ele tá só ajudando. Então, é uma bênção. Foi uma bênção na vida de José. Na verdade, eles estavam plantando ele no mundo espiritual. Então, tava criando raízes em José. Assim acontece também com a construção de vou falar de um prédio. Primeiro eles constroem para baixo, primeiro constrói a base. Para criar força, para crescer, para construir para cima. Assim acontece conosco. Primeiro Deus ele nos forja, ele nos lapida. Eu gosto muito de dar esse exemplo da lapidação. Deus ele nos lapida como um diamante. Nós somos um diamante bruto. E ele vai nos lapidando, lapidando. Então aconteceu a mesma coisa com José. Então e aconteceu com Cristo também. O que para muitos, o mal achou que tinha derrotado Cristo, mas não derrotou. Para ele foi uma grande derrota Cristo ter naquele momento sido crucificado. Mas foi uma grande vitória para nós, porque hoje nós temos acesso à salvação. Hoje você também tem acesso à salvação. Você percebe a analogia? José, ele estava sendo ali jogado no poço, criando raízes profundas para depois crescer para cima, porque ele traria livramento para o povo dele. Porque ninguém cancela os planos de Deus na vida de um escolhido. Ninguém cancela. Pode o mal se levantar, mas ninguém cancela os planos de Deus na vida de um escolhido. E logo em seguida, eles viram, né, os ismaelitas, os comerciantes, né, que geralmente iam para o Egito. Aí Judá teve a ideia de vender para eles por 20 moedinhas de prata. E eles geralmente vendiam, né, para o Egito mirra e bálsamo. E você percebe nas entrelinhas que Deus estava dizendo que ia curar José? Quando o mal pensa que nos derrotou, aí que Deus está curando, aí que Deus está tratando. Quando Deus ele nos leva ali para o deserto, quando ele nos permite ir para o deserto, é no deserto que ele vai curando as nossas feridas. É no deserto que ele vai curando o nosso passado. É no deserto que ele ensina a ouvir a voz dele. E foi isso que aconteceu com José. José aprendeu a ouvir a voz de Deus. José aprendeu a ser misericordioso. José aprendeu que os planos de Deus é maior e que ninguém paralisa os planos de Deus e que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, José passou por todo esse processo. E nós vamos ver nas próximas séries esse processo. Mas hoje, para nossa reflexão, é isso. O mal, ele não pode cancelar os planos de Deus nas nossas vidas. Não pode. Não pode. Porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tem um versículo que eu gostaria de ler para vocês que se encontra aqui em Colossenses 2:7, que nos diz o seguinte: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continue crescendo no Senhor e torne-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Então, o que Deus está nos ensinando? Olha que profundo. Foi isso que aconteceu com José, né? Deixem que as raízes de vocês se aprofundem. Então, Deus estava dizendo, né, para José: não temas, deixe que as raízes se aprofundem, deixe que eles te plante no mundo espiritual, para que você crie uma fortaleza, né? Seja forte, para que você se aprofunde e extraia a nutrição, ou seja, extraia ali o propósito, o livramento que Deus traria para o povo dele, né?
Então, continue crescendo no Senhor. José continuou crescendo no Senhor. Ele não esqueceu dos princípios do Senhor. Nós vamos ver nos próximos episódios sobre isso. E, na verdade, ele se tornou forte, vigoroso na fé. Ele não deixou aquela situação, aquele deserto, abater a fé dele. Pelo contrário, é que ele ficou muito mais fortalecido no Senhor. Porque Deus estava com ele, ele confiou no Senhor. Ele criou raízes, né? Assim como na construção. Quando constrói para baixo, para criar aí uma estrutura para crescer para cima. Então, a mesma coisa aconteceu com José. Então, Deus, ele construiu ele para baixo ali, criou raízes para baixo, para ele, quando ele fosse exercer aquilo que ele tinha na vida dele, fosse com estrutura, com sabedoria, com ousadia, com coragem. Entendeu? Então é isso, Deus, ele tá nos ensinando neste tempo a sermos fortes e vigorosos na fé. E é isso. Que Deus tenha falado ao seu coração. Até a próxima série. Na próxima série nós vamos estar falando sobre quando ele foi assediado pela mulher de Potifar. Aqui nesse capítulo, né, de Gênesis 39 tem muita lição também. Então até a próxima série. Que Deus te abençoe.